Conosco aqui, nós convidamos o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Rocha, a quem agradeço a presença e já pergunto, qual ou quais equívocos ou imperfeições, como eles preferem utilizar a palavra imperfeição, foram verificados aí na taxa no IPTU 2018? Bom dia, feliz 2018 primeiramente, presidente. Obrigado, Marquinhos, bom dia a você, a Carmen, ao Sérgio, a todo o apoio e aos ouvintes da FM Capital. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês para nós conversarmos um pouquinho da realidade da Câmara de Vereadores e do nosso trabalho em benefício da população de Campo Grande, que é para isso que somos eleitos. Sim. Em verdade, esse projeto foi amplamente discutido com a Câmara de Vereadores, com o Executivo. Os técnicos trabalharam em cima desse projeto, técnicos concursados de carreira, e nos foi apresentado um projeto que realmente, da forma como chegou, dividindo a cidade em 9 regiões, cada uma dessas regiões com 3 subitens, 21 critérios de cobrança para fazer o que nós entendemos, da maneira como nos apresentaram, a justiça social. Uhum. E ficou muito claro que, afirmativamente, que 60% da população pagaria o que estava pagando ou até menos. Certo. E pelas informações que chegaram no projeto, por tudo que discutimos, nós fomos convencidos de que realmente isso aconteceria, né? Com referência à legalidade, tramitou pela Procuradoria do município, pelos procuradores da Câmara de Vereadores, a lei que está aí, ela não é irregular, não é ilegal. Uhum. Ela tem problemas de aplicação da base do índice de cálculo em cima dos dados cadastrais também da Prefeitura. Ou seja, problema matemático. É problema matemático, né? E o que a gente pode perceber, eu dou um exemplo muito prático e que todo mundo está sabendo, e sempre tem um amigo que aconteceu essa situação. Você tem, por exemplo, uma residência e um terreno vazio do lado. A residência está pagando menos taxa de lixo do que o terreno vazio. Você percebe que há um erro de cálculo aí, porque não é possível esse tipo de situação. E uma situação simples como esse exemplo que eu estou dando, tem outras mais complexas, né? Certo. Em verdade, o que nos foi apresentado, nós temos assim conjuntos e condomínios de alto luxo na periferia da cidade, que pagava praticamente a mesma taxa de lixo que uma casa mais simples, mais humilde, que estava fora do condomínio. Então, dentro da lei, dentro do corpo da lei, isso veio muito claro. Então, houve realmente erro na aplicabilidade da lei na hora de se fazer o cálculo, onde o sistema, a base de dados com os índices que foram aprovados, a conta veio de maneira exacerbada. E é isso que realmente causou um desconforto na cidade como um todo. Bem, e agora, qual a situação? A Prefeitura também percebeu esse erro, e agora quer resolver a situação junto com a Câmara de Vereadores. O prefeito Marquinhos Trade, ele vai encaminhar a Câmara Municipal, já que está em recesso, e aí imagino que deva ter vereadores viajando. Como é que vai acontecer? Chegando o projeto na Casa de Leis, qual será o encaminhamento? E esse projeto ele vai revogar essa taxa? Bom, são várias perguntas numa só e que tem uma série de desdobramento. Primeiro, nós todos estamos assim, eu estou falando como cidadão também, muito focado na questão onde houve o problema, que é a taxa do lixo. Sim. A lei, ela é complexa, ela tem vários itens, não só da taxa de lixo, cobrança das taxas, regulamentando como é que vai se cobrar, os índices, as divisões, enfim. Então, o Executivo está debruçado em cima desse projeto, junto com os técnicos, verificaram aonde houve essa discrepância, e é isso que nós vamos estar recebendo na casa. Foi aprovada uma lei que revogou a lei anterior. Então, tem que chegar na casa um novo projeto de lei, não é uma simples mensagem para revogar isso aí. Então, é um novo projeto de lei, onde vai se fazer as correções que eles lá estão detectando, e chegando na casa nós vamos discutir, vamos analisar esse novo projeto que está chegando, que vai revogar a lei que está em vigor.
Certo. Até que ela não seja revogada, ela está valendo. E o que o Executivo tomou de providências? Primeiro, ampliou o prazo para o pagamento do IPTU, e as pessoas misturam muito o IPTU com taxa de lixo, com emolumentos, é que anteriormente vinha tudo junto, taxas, né? Vinha embutido tudo ali, e que também ali naquela forma de cobrar havia uma irregularidade. Então a lei também veio para regularizar essa situação, discriminando no carnê do IPTU as outras taxas. E essa lei também liberou ao Executivo para cobrar esta taxa da maneira como entender melhor. Nesse momento, pelo curto espaço de tempo, se resolveu cobrar no IPTU. Poderá vir futuramente na conta da água, na conta da luz, na conta de telefone ou num carnê próprio. Então, a lei faculta ao Executivo a cobrar essa taxa nessas possibilidades. Né? Então, eu estou me alongando um pouquinho na resposta para entenderem que são vários itens que fazem parte. Inclusive, virá um item novo nessa lei, que é a devolução. Isso é dinheiro público. Entrou nos cofres da prefeitura o dinheiro que eu paguei todos os meus impostos com todas as taxas e está lá. Entrou, virou dinheiro público. Para sair dinheiro público da conta, tem que ter uma norma. Né? Então o senhor está falando com relação a quem já quitou. Quem já quitou. Do IPTU que tem outra. Do IPTU tem essa taxa, pagou integral, pagou tudo. Ele vai ser ressarcido, então. Ele vai ser ressarcido, mas também tem que ter uma regra, tem que ter uma legalidade para esse recurso sair dos cofres públicos para retornar para o cidadão. Então, são muitos detalhes técnicos que é importante a gente estar aqui passando. Eu sei que há uma ansiedade muito grande daqueles que pagaram o que é a sua devolução. O mesmo acontece para quem parcelou? Sim, todo e qualquer recurso. Independentemente da forma com que foi pago, aquilo que foi pago a mais vai ser ressarcido proporcionalmente ao valor proporcionalmente. Pago. E isso vem no bojo dessa nova mensagem que vai chegar na Câmara. A previsão, não posso aqui afirmar, porque eu não posso falar em nome do Executivo, mas evidentemente que nós conversamos. Há uma previsão desta mensagem ser enviada até amanhã para a Câmara. E quais são as providências que a Câmara está tomando? A partir do momento que a mensagem chegar na Câmara, que for protocolizada, aí passa a ser a responsabilidade da Câmara, que vai trabalhar em cima desse projeto. Como é uma ferramenta que está causando extrema ansiedade à população para que esse desfecho aconteça também e que a Prefeitura tenha a ferramenta para reordenar, reorganizar esta situação, nós vamos convocar uma sessão extraordinária. Sem custo. Sem custo, não tem custo nenhum, a sessão extraordinária, até porque nós estamos em recesso. Né? Vocês pensam que a gente está de férias, não tem férias, está de recesso parlamentar, como a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então tem o recesso parlamentar, como o Poder Judiciário também tem o seu recesso. Então, tenho conversado com os vereadores, estão mobilizados. Para o momento em que nós convocarmos a extraordinária, nós vamos ter o quórum suficiente para tramitar a lei. E mais ainda, nós vamos fazer essa tramitação em regime de urgência. Essa é a proposta, para que o mais rapidamente possível nós possamos entregar de volta essa ferramenta ao Executivo aprovada e, se for o caso, também a Câmara fazer emendas. Então, não posso falar do projeto ainda, porque o projeto não chegou. Mas a ideia, o conceito geral é exatamente isso. Presidente, quer dizer, a maior reclamação da população, falei isso ontem aqui no programa, não foi a taxa, né? Porque a taxa já existia, né? A taxa existia, claro. Ela era cobrada discretamente junto com o IPTU. O que revoltou a população foi o tarifaço. Né? Foi um reajuste absurdo, né? Em alguns casos de até 200%, 300% e tal. Não seria o caso, alguns municípios que tinham a taxa de lixo, essa domiciliar, terminaram revogando. São Paulo, por exemplo, acabou de revogar a lei, né? Porque não tinha parâmetro para estabelecer o quanto que ia cobrar. Não tinha como, teria que instalar uma balança em cada lixeira para saber o peso, né, tal. Não seria o caso, por exemplo, de se devolver à prefeitura a lei anterior, né, que havia uma tarifa quase que simbólica tal, e que as pessoas não reclamavam? Como é que a Câmara vai calcular esses valores?
Então, assim, vamos lá. A Câmara não vai calcular, não é atribuição da Câmara. A Câmara, ela vai votar um projeto que está sendo estudado, já está sendo finalizado, reestudado, né, pelos técnicos que têm domínio do conhecimento dessa área. Tem que se ter um critério para cobrar a taxa de lixo, porque há uma concessão, como tem concessão de água, de esgoto, de luz, são concessionados. E o cidadão produz o lixo e ele tem que pagar pelo lixo que ele produz, né? Vivemos em sociedade, em coletividade. Então essa taxa já vinha sendo cobrada. A questão é que nós temos um contrato, né, nós que eu digo, Campo Grande, né, tem um contrato com uma concessionária e que tem que pagar por ano desse contrato. E esse recurso para pagar essa taxa de lixo está saindo da fonte 1 da prefeitura, que é recurso que pode ser usado na saúde, na educação, na assistência social, na mobilidade urbana, enfim. Então está se tirando uma parte desse recurso para pagar uma taxa que precisa fechar a conta, e não está fechando. O que aconteceu foi que errou a mão, na hora de fazer o cálculo errou a mão, a coisa ficou absurdamente cara, exacerbada, né? E anteriormente se vinha lançando essa taxa num valor extremamente menor do que na verdade é o que se paga para a concessionária por esse contrato que foi firmado. Então, essa é a realidade que precisa ser passado para o cidadão. Então, essa é a questão. Acho, Sérgio, que na hora da aplicabilidade da lei é que houve o problema do erro, né, de cálculo em cima dos índices que estavam colocados e que na hora que isso se tornou na prática viu o tarifaço, como você está colocando. Então o que está chegando na casa é uma correção desses índices para que ele possa voltar ao estado em que seja coerente para que o cidadão possa pagar pelo lixo que ele produz. Fica muito difícil mensurar. Nós temos, assim, experiência em outros países, onde isso já está mais evoluído, uma série de ferramentas e de mecanismos que diminui tanto a produção de lixo, o impacto do lixo, que a coisa começa lá na origem, a quantidade de lixo que nós produzimos, e depois não é só recolher o lixo, é o tratar este lixo, que é um problema muito sério, e ele vai se agravando à medida que a população vai aumentando. Então a própria população ter a consciência da produção de menos lixo, para que esse lixo pode ser também separado, ser reciclado, reaproveitado, e com toda essa ferramenta, vamos dizer, esse círculo vicioso e virtuoso, você possa produzir menos lixo, por consequência você pagar uma taxa menor, mas isso é uma questão cultural e é o tempo que vai nos proporcionar isso. Mas hoje nós estamos com esse problema, nós estamos com essa situação e assim nós vamos ter que resolvê-lo. É uma questão cultural, sim, mas ao mesmo tempo é uma questão de vontade política e vontade do executivo de propor e de executar junto à sociedade estruturas aí que realmente façam uma coleta seletiva do lixo inteligente, que estimule essa mudança cultural, porque aquilo ali é dinheiro, né? É dinheiro que está sendo jogado fora. A reciclagem do lixo, além de ajudar, óbvio, ao meio ambiente, mas é fazer retornar mesmo em forma de recursos mesmo para a prefeitura, né? A partir do momento que você tem um aproveitamento melhor daqueles resíduos, você acaba fazendo economia. E economia é dinheiro, né? Rapidamente, a gente pensando, podemos falar em 3 tipos de economia, né? A economia principal, que é preservar o ambiente. Nós estamos economizando a nossa saúde no ambiente que vivemos. O próprio cidadão produzindo menos lixo dentro da taxa que se paga, ele produzindo menos, ele vai pagar menos também. Né? E também o poder público se onera menos para estar tratando desse lixo. Então, eu acho que você tem razão. É uma questão de vontade política, é uma questão de uma campanha, da mesma maneira como tem a campanha aí da dengue no período crítico, é uma vontade política, é uma responsabilidade do poder público, é fruto de lixo. Não, se você for fazer as ligações, o assunto é extremamente amplo e complexo, e é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Então a gente precisa encarar de frente isso. Estamos falando mais disso exatamente porque começou a doer no bolso. Veio essa taxa, por consequência você fala de lixo, e lixo, você vai ver o círculo, como é que fecha isso de forma, hoje, da forma que está, de forma prejudicial ao cidadão, entende? Então eu acredito que deva
se ter assim, uma campanha de conscientização do cidadão no sentido de que a gente vê isso no dia a dia, as questões de todo mundo, quem que não joga um papel, não joga sujeira no meio da rua, e isso vai para o bueiro, no bueiro quando chove entope da enchente, então você roda e cai na questão da sujeira que nós produzimos. Na prática é isso, nós produzimos sujeira, o lixo é sujeira que nós produzimos. Então, a hora que tiver essa consciência, nós poderemos ter esse círculo virtuoso bastante desenvolvido no sentido de produzir menos sujeira, otimizar o que se pode reciclar, fazendo a coleta seletiva e, consequentemente, doendo menos no bolso do cidadão. Mas a questão agora imediata é a chegada da lei na Câmara, a gente chama essa extraordinária, vamos trabalhar em regime de urgência para que possamos estar corrigindo essa discrepância que ocorreu no início do ano. Mas, presidente, eu só para entender, o senhor disse no início do programa que a lei que foi aprovada é normal, não tem que mudar nada. Aqui houve apenas o problema de cálculo. Quer dizer, o que vai ser aprovado na Câmara? O que a nova lei vai aprovar? A autorização para o governo devolver o dinheiro? Porque um dos itens realmente a normatização para a devolução do recurso. Certo, e outro, o que é? Porque se a lei foi feita normal, se o erro não foi da Câmara, se foi provocado pela Prefeitura, o que tem que mudar na lei? Vai mexer na questão da forma como se faz o cálculo. Porque na hora que colocou isso em prática, não produziu o resultado que os técnicos esperavam. Aqui não vai nenhuma acusação, talvez deveria ter sido feito na prática lá, um ensaio antes, né? Na verdade. Uhum. Então, houve um laboratório. Um laboratório, exatamente. Uhum. Então, houve um conceito, e todos nós sabemos que muitas vezes você concebe, vislumbra uma situação, uma regra muito boa, que na hora que você vai pôr ela em prática, aí acaba que não funciona. Isso, na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra, exatamente. Muitas vezes numa obra, uma reforma na casa da gente, lá o engenheiro vai, faz um cálculo, a hora que vai executar a obra, vê que não cabe aquilo que projetou ali. Então tem que redimensionar. Então o que vai acontecer é exatamente isso. A Câmara tem como fazer essa avaliação, Fica muito difícil para a Câmara fazer essa avaliação na prática, porque ela não detém as informações e os dados que a base de dados da Prefeitura tem, né? Os arquivos da Prefeitura com referência aos dados cadastrais dos terrenos, das residências. Então, é importante e é o que está sendo feito, os técnicos estão reavaliando os índices, fazendo um recálculo e agora fazendo um laboratório para que, colocado na prática esses números e esses índices, não possa acontecer isso que aconteceu exatamente por falta de ter tido um pouco mais de cuidado na hora de avaliar a propositura. Quer dizer, de qualquer forma vai haver reajustamento na tarifa, na taxa. Da que era cobrado o ano passado, por exemplo. Vai ter reajuste para todo mundo? Como é que vai ser? Ou vai dentro do compromisso de que alguns vão sofrer? Eu entendo que dentro do compromisso que o Executivo tem e que a Câmara acompanha e comunga desse pensamento, esses índices, essas bases de cálculos, elas precisam vir ao encontro daquilo que nós estamos pregando, porque é isso que o cidadão espera, é fazer a justiça social. Quem produz teoricamente, e quem produz é quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos, em razão das características dos imóveis, das funções desses imóveis, para que nós possamos fazer essa justiça. Essa questão dos terrenos, isso a Câmara vai discutir bastante, provavelmente a questão dos terrenos vai ser tratada de forma diferente. Então, eu não posso aqui, e aí eu peço desculpa a vocês, me adiantar em cima de uma situação que ainda não chegou na casa, porque eu posso estar sendo precipitado e dar uma informação que não seja verdadeira. Mas tem um conceito que a casa já desenvolve, a Prefeitura também está trabalhando nesse sentido, e que chegando na casa, o projeto, nós vamos estar debruçados, e aí também em forma intensiva e célere, porque nós queremos aprovar em regime de urgência e devolver para o Executivo, dentro da legalidade, da regularidade que o regimento interno e a lei orgânica nos permite, com a maior brevidade possível, sem precipitação. Se for preciso esperar um pouquinho mais para estudar mais, vamos fazer. Se não, eu creio que se chegar na quarta-feira, em torno de sexta a segunda, nós temos condições de estar realizando a sessão extraordinária. Claro, conosco aqui o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João Rocha, falando a respeito da taxa de lixo. Bem, vereador, já estamos próximo do encerramento do programa, não é?
Então a Câmara Municipal aguarda esse projeto de lei da Prefeitura Municipal, ou seja, do Executivo, para que aí comece a convocar os vereadores. Qual o número mínimo que necessita aí para que esse projeto comece em discussão na Câmara Municipal? Portanto, deixar assim bem claro, o prazo que a Câmara tem para votar o projeto regimentalmente é de 45 dias para tramitar. Né? Então, nós podemos receber e tem 45 dias e que serão contados a partir do retorno das atividades. Ou seja, se você for seguir esse regulamento, esticar prazo, esse é o prazo. Para a abertura da sessão extraordinária, nós precisamos de 15 vereadores. Como nós vamos colocar a propositura para regime de urgência, para votar aí, o mais rapidamente possível, para entregar rapidamente a ferramenta, nós precisamos do quórum de 20 vereadores. Então, são 20 vereadores por conta da necessidade de fazer em regime de urgência. Então, esse é o quórum e eu acredito que nós poderemos ter até mais do que 20 vereadores na sessão extraordinária. Bem, não existe a possibilidade da Prefeitura Municipal passar o ano de 2018 sem a cobrança da taxa de lixo? Não, porque com a lei, ela já vem regularizar uma situação que está só em discrepância, mas que existe a lei da cobrança da taxa, existe, e ela vai ser cobrada. Bem, chegou lá meu carnê, eu ainda não paguei. A Prefeitura, ela autorizou aí pagamento até 23 de fevereiro. Então, eu ainda consigo pagar à vista até o dia 23 de fevereiro. Pode procurar. Mas se eu procurar hoje a Prefeitura Municipal, só que eu não quero pagar a taxa de lixo. Existe essa possibilidade do munícipe pagar o IPTU à vista, retirando ali a taxa do lixo? Existe sim. Você procura os postos de atendimento e que, chegando lá, você faz esse requerimento solicitando a separação da taxa do lixo do IPTU. E aí você paga o seu IPTU tendo o benefício dos 20% do pagamento à vista. Bem, vamos aguardar então no decorrer da semana como é que vai ficar essa situação. Agora, com certeza, prejudica o município de Campo Grande quando se coloca aí, a Prefeitura faz com relação ao valor a ser cobrado, né, o que é que vai ser arrecadado para se pagar e também fazer investimentos. Com certeza, com esse problema da taxa do lixo, muita gente, não vou pagar o IPTU agora não, vamos aguardar. Então, vai dificultar um pouco com relação ao valor à Prefeitura Municipal, mas esperamos que seja resolvido o mais breve possível. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos à população que ainda continua, e essa taxa do lixo foi aprovada e agora olha aqui, abro meu carnê de IPTU, valor muito caro. Então, com certeza vai ser resolvido ainda, provavelmente essa semana, ou pelo menos começa-se a discussão, ou conhece o projeto a partir, provavelmente já chegando à Câmara Municipal amanhã. O nosso prazo é exatamente esse, aguardar a chegada do projeto. Chegando o projeto, nós vamos iniciar toda a tramitação regular dentro da casa, vamos convocar a sessão extraordinária e vamos oferecer ao Executivo essa ferramenta que é necessária para que possamos regularizar a situação da cobrança das taxas e que venha um projeto que possa realmente fazer essa justiça social, que é o que nós acreditamos, é o que todos nós queremos. E foi com esse objetivo que os vereadores discutiram, votaram e aprovaram o projeto para que tenha realmente a justiça social e que, se isso não ocorreu, que se retorne à Câmara Municipal, o que vai acontecer, e que a justiça social seja feita. Nosso muito obrigado, tenham um bom dia, um excelente 2018. Agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão para esclarecer a população de forma assim bastante simples, mas que o cidadão possa entender tudo aquilo que está acontecendo, como é que funciona na Câmara de Vereadores, que tenham todos realmente um ano maravilhoso e que possamos corrigir essas distorções na taxa de lixo que assustou todo mundo no início do ano. Conversamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João Rocha.